Camaradas, é de facto extraordinário olhar para esta sala tão cheia e tão participada, cumprindo todas as normas da DGS, é bom dizer, e ver o entusiasmo, a motivação e a força de quem quer mais, de quem não desiste e de quem luta pelo PS e ao lado do PS por uma nova maioria na Câmara Municipal do Porto. Se isto não é o Porto, onde é que está o Porto? Agradeço aos muitos que aqui estão, a todos os que estão, aliás, noutra sala também aprovada pela DGS aqui no espaço de Alfândega, que tivemos que abrir para acomodar as pessoas que, entretanto, foram chegando, aos milhares que nos acompanham a partir das redes sociais, a quem agradecemos, nós sentimos aqui a vossa força e contamos convosco nesta caminhada. Permitam-me alguns agradecimentos iniciais, começando por quem falou antes de mim. Ao engenheiro José António Barros, ou, como ele pede que lhe chame, ao Zé António. O Zé António é uma destacada personalidade do Porto. Tem intervenção cívica e profissional ao longo de décadas, em diferentes áreas, e isto representa bem, ele representa bem, e este diálogo representa bem a forma como o Partido Socialista se quer relacionar com a cidade do Porto de forma plural e de forma aberta. E é por isso uma enorme honra tê-lo como mandatário desta candidatura à Câmara Municipal do Porto. A sua participação livre e descomprometida neste projeto demonstra mesmo que aqui no Partido Socialista nós não precisamos de nos afirmar pelo populismo antipartidos para afirmarmos a nossa independência. O engenheiro José António Barros e muitos como ele que aqui estão connosco e que não são militantes do Partido Socialista, mas querem trabalhar com o Partido Socialista nesta caminhada, demonstram que nós queremos mesmo, gostamos e sentimos-nos bem com o alargamento do espaço político e ideológico do Partido Socialista. Porque é isso que nos distingue como o maior partido português e é isso que nos distingue como o maior partido autárquico também na cidade do Porto. Nós, a partir do Porto, gostamos de trabalhar desta forma, de forma aberta, de forma plural, envolvendo a sociedade portuense sem os sectarismos que encontramos não apenas noutros partidos, mas também muitas vezes ali no topo da Avenida dos Aliados. Nós não queremos divisões estéreis dentro da cidade do Porto. E fico muito contente de ver nesta caminhada, de ver neste combate, muitos que querem participar com o PS, construir com o PS, de todos os quadrantes que aspiram a um outro Porto. Estão aqui vários esta tarde. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. O João Rafael Collor, que está ali, um destacadíssimo empresário e antigo presidente da ENGE, ou o Fernando Araújo, que já vi alguros, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, que apoia esta candidatura à Câmara Municipal do Porto. A todos eles e a muitos outros que alargam as fronteiras do campo político e ideológico do Partido Socialista, somando força à nossa força, o meu muito obrigado. Ao Manuel Pizarro, o nosso Presidente da Federação. No Manuel Pizarro, cumprimento todos os militantes e dirigentes socialistas do Distrito que se associam a esta candidatura, que apoiam esta candidatura, bem como todos aqueles que estão neste momento a disputar difíceis combates autárquicos no Distrito do Porto. Nós estamos com eles. Mas o Manuel Pizarro não está aqui apenas como Presidente da Federação Distrital do Porto. Nem está aqui já agora apenas como meu amigo de há muitos anos, uma amizade que, aliás, tem sobrevivido especialmente ao bom feitio que ambos temos, um feitio encantador, como muitos de vós sabem. Mas o Manuel Pizarro foi o candidato do Partido Socialista nas últimas 2 eleições autárquicas que nós disputamos na cidade do Porto. E os socialistas do Porto têm a memória e, portanto, têm a agradecer ao Manuel Pizarro o trabalho e o empenho e a dedicação que ele teve à cidade do Porto nos 2 combates autárquicos que travou. Eu sou testemunha do trabalho de Manuel Pizarro no terreno, sou testemunha das respostas diligentes que ele dá a todos os munícipes, no gosto com que encara o trabalho autárquico, no diálogo com as instituições, e tudo isso, sendo feito pelo Pizarro e pela sua equipa, é património de todo o Partido Socialista. E, portanto, nós não vamos perder nenhum desse património, porque contamos muito com o Manuel Pizarro, com todos os que acompanharam nos últimos 2 combates autárquicos,
neste combate que agora travamos com unidade, com empenho e com determinação. Obrigado, Manuel Pizarro. A Rosário Gamboa, destacadíssima personalidade da nossa cidade, com quem sempre aprendi muito, hoje minha colega deputada, liderou o Instituto Politécnico, tem uma vasta experiência em diferentes setores, em diferentes áreas, sobretudo na educação, na cultura, esteve no Coliseu, na Associação Comercial, entre muitas outras instituições. A sua presença e a participação nesta sessão demonstram que esta candidatura une o Porto, mas, sobretudo, envolve o que de melhor o Porto tem. Nem todos podem dizer o mesmo quando olham para os seus partidos. A Rosário é símbolo do Porto culto, cosmopolita, plural, aberto ao mundo, em que nos revemos, em que o Partido Socialista se revê e nós contamos muito com a sua experiência, conselhos e amizade ao lado do Partido Socialista. Obrigado, Rosário Gamboa. Ao Alberto Martins. Alberto, que grande honra ter ao meu lado neste combate um socialista com a sua dimensão, com a sua ética e o seu percurso. No Partido Socialista, no Governo, na Assembleia da República, na cidade, cidadão de honra do Porto, o dirigente histórico que presidiu a Associação Académica de Coimbra e que liderou durante as greves e lutas académicas de então, a crise de 69 constituiu o mais longo, massivo e duro combate dos estudantes portugueses contra a ditadura. Isso devemos ao património do Alberto Martins e à luta que ele travou. Nas conversas que tivemos, o Alberto apenas discutiu ideias e projetos, porque é assim que se fazem os grandes homens. E o Alberto diz hoje presente, como disse presente, ao longo de toda a sua vida, ao longo do percurso de uma vida, e juntos vamos disputar esta eleição com a combatividade, a elevação, a honradez, que são património do Partido Socialista e que o Alberto, com a sua participação, vai transformar em património de todos os portuenses, porque com o vosso voto, com o nosso trabalho, ele vai mesmo ser eleito Presidente da Assembleia Municipal do Porto. Obrigado, Alberto. Ao Augusto Santos Silva, número 2 do Governo, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, cuja presença aqui hoje, como ele disse bem, demonstra que todo o Partido Socialista está fortemente empenhado no combate autárquico na cidade do Porto, que não poderia deixar de ser, e está unido em torno do projeto dos socialistas do Porto para a Câmara Municipal do Porto. E no Augusto, aproveito para cumprimentar todos os membros do Governo que são do Distrito do Porto e que aqui estão presentes, meus amigos Eduardo Pinheiro, João Torres, muito obrigado pela vossa presença, e mando um abraço também ao João Pedro Mato Fernandes e ao Pedro Cisa Vieira, que enviaram mensagens de apoio a esta candidatura e que, por causa da sua agenda, não podem estar aqui hoje connosco. Os socialistas do Porto têm sido um sólido pilar de apoio ao nosso Governo, ao Governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa. E que orgulho nós temos, que orgulho têm os socialistas do Porto, num Governo que tem conseguido enfrentar o maior desafio das nossas vidas de forma firme e determinada, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, preservando empregos e rendimentos, apoiando quem mais precisa, valorizando o Estado Social. Um Governo que desde o início da pandemia e só em medidas sociais já apoiou mais de 3 milhões de portugueses, 174 mil empresas. Isto faz mesmo a diferença na vida das pessoas. Mas isto faz também das diferenças para aqueles que queriam deixar tudo ao mercado, sem Estado, sem apoios sociais, o que teria levado o país à devastação social e económica. Mas se na Assembleia da República esses que nos criticam e nos atacam se sentam à nossa direita, do CDS à Iniciativa Liberal, pois na cidade do Porto eles ainda se sentam nas cadeiras do poder que o Dr. Rui Moreira lhes dá. E por isso, em termos ideológicos, o Dr. Rui Moreira, como diz o povo, é mesmo gato escondido com o rabo de fora. Por fim, algumas referências que não poderia deixar de fazer. Aos meus camaradas e amigos deputados aqui presentes, são muitos que aqui estão, com quem tenho trabalhado ao longo dos últimos anos na Assembleia da República, nesta sessão legislativa particularmente exigente e, enfim, cumprimento no Alexandre Quintanilha,
no Sr. Alexandre Quintanilha, no professor Alexandre Quintanilha, com o trabalho que tem feito, com a aprendizagem que temos feito, que foi nosso cabeça de lista nas 2 últimas eleições pelo Círculo Eleitoral do Porto, e que orgulho eu tenho, e que orgulho tem esta sala em tê-lo na Assembleia da República ao nosso lado. Gostaria também de cumprimentar os eurodeputados, Manuel Pizarro, por Maria de Razão, a Isabel Santos, que aqui está presente connosco, a todos os ex-deputados que aqui estão, e em especial ao Renato Sampaio, que não só é ex-deputado, como é presidente da mesa da Comissão Política Conselhia do PS Porto, e portanto cumprimento todos os socialistas do Porto. À Luísa Salgueiro, que aqui está presente. A Luísa Salgueiro é presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, com uma visão cosmopolita, uma visão moderna, uma visão aberta sobre o que é ser um autarca do Partido Socialista, mas é uma camarada que tem estado sempre presente nos combates do Porto. E, acho eu, a Luísa Salgueiro também precisa de outra coisa. Precisa de uma Câmara Municipal do Porto que seja capaz de olhar para o seu papel para além das fronteiras do município. E isso faz com uma viragem política na cidade do Porto, no dia 26 de setembro. Um abraço a todos os camaradas que estão a disputar lutas no Distrito do Porto. Há aqui o Carvalho, o João Trocado, muita força para os vossos combates. Estamos ao vosso lado. Às mulheres socialistas, porque está ali a Cláudia Salazar, está ali a Patrícia Faro, presidentes das estruturas Conselhia e Distrital. Vale a pena destacar não só o trabalho que têm feito, mas também que ainda há um longo caminho a percorrer em termos de igualdade de género, em termos de valorização do papel da mulher, também dentro do Partido Socialista, e, portanto, nós iremos incluir essas preocupações no nosso programa e na representatividade das nossas listas. À Juventude Socialista e aos voluntários jovens, que são muitos, e que terão voz de afirmação e participação neste combate eleitoral. Porque a vossa força, a vossa energia, a vossa visão do mundo só se concretizam se nós abrirmos essa possibilidade de participação aos mais jovens que o Partido Socialista tão necessita, e eu conto muito com o vosso apoio, com o vosso entusiasmo e com a vossa força. Muito obrigado a todos. Por fim, aos candidatos que me irão acompanhar neste combate, todos os candidatos nas listas do PS, já foram apresentados aqui os cabeças de lista às Assembleias de Freguesia, serão muitos mais nas listas, todos eles rua a rua, freguesia a freguesia, porta a porta, sem os quais não seria possível fazer esta campanha tão determinada e tão próxima, que cresce diariamente em toda a cidade e vai crescer até à vitória no próximo dia 26 de setembro. Muito obrigado a todos. Caras e caros camaradas, eu sou candidato a Presidente da Câmara Municipal do Porto. Ser candidato a Presidente da Câmara Municipal do Porto é a maior honra da minha vida. Eu não sou candidato por nenhuma outra razão que não decorra da profunda convicção, da absoluta convicção, que a cidade do Porto tem de mudar de vida, e que tem de ser o Partido Socialista a liderar esse novo ciclo, assente em novas propostas, novos rostos e novas ideias. Eu conheço o Porto como a palma das minhas mãos. Esta é a cidade onde nasci, onde estudei, onde sempre vivi e trabalhei. Eu não me imagino a viver em nenhuma outra cidade, e esta não é mesmo a segunda cidade do país, eu candidato mesmo à primeira cidade do país, porque é a nossa cidade do Porto. O Porto é indissociável daquilo que eu sou. Eu conheço os problemas dos portuenses, conheço as suas expectativas, conheço a sua forma de ser. Os portuenses também não gostam que se critique a cidade do Porto. Eu também não. Eu sou autarca na cidade, em diferentes órgãos, há 12 anos. Já ouvi milhares de portuenses e de instituições. Tenho um diálogo permanente com quem faz a cidade no seu dia-a-dia. Moradores de todas as freguesias e não apenas de uma parte da cidade, presidentes de IPSS e de coletividades, empresários, trabalhadores, dirigentes do movimento associativo, ativistas, académicos, professores, alunos, avós, filhos, netos, dos mais velhos aos mais jovens, portuenses de sempre, portuenses de ontem, porque é assim
que nós gostamos de estar na cidade do Porto, a cidade plural, a cidade aberta, com todos, falamos com todos, porque o Porto é toda esta pluralidade, esta vida e este sentimento. E eu sei bem quem eles são, e eu conheço-os, sei o que esperam de nós e sei o que esperam de uma candidatura do Partido Socialista. E, portanto, eu exponho as razões porque me candidato à Câmara Municipal do Porto. E eu candidato porque o Porto não está bem. Sei que todos os portuenses preferiam que a cidade fosse a espuma festiva das redes sociais da Câmara Municipal do Porto, mas infelizmente todos sabemos que assim não é. O Porto é hoje uma cidade em perda acelerada. O Porto tem vindo a perder habitantes, tem vindo a perder jovens, tem vindo a perder riqueza, tem vindo a perder vitalidade. O Porto corresponde hoje à imagem, já aqui foi dito pela Rosário, que eu tenho usado essa expressão, à imagem de um donut. Outrora um grande centro social, um grande centro político, um grande centro económico, que sempre teve uma voz muito para além do seu espaço geográfico, mas que progressivamente vai perdendo essa escala, porque o Porto está hoje mais pequeno, mais pobre, mais envelhecido, menos dinâmico, e isso nenhum portuense pode aceitar, porque isto fere a nossa identidade, que nós temos que voltar a recuperar com toda a pujança e com toda a ambição. Nos últimos 8 anos, o Porto perdeu 20 mil habitantes. Desde que o PS deixou os destinos da Câmara Municipal do Porto, em 2001, nós perdemos praticamente 1% da população todos os anos, ano após ano. Nos últimos 4 anos, perdemos quase 7.500 eleitores. Para além dos que partem, dos que não conseguem aqui viver, os que ficam vão envelhecendo sem que a cidade lhes garanta infraestruturas e equipamentos, sendo que hoje a população com 65 ou mais anos já é quase 30% do total da população do Porto. E este é um cenário que não é passível de disputa política, são os factos. E este cenário só se inverte trazendo mais jovens para a cidade e permitindo que o Porto seja acessível a quem quer nela viver e não apenas a quem é rico para nela comprar a casa onde pode viver. Nós não podemos ceder a este lento declínio, a este destino de decadência social, de decadência política, de decadência económica, porque há mesmo uma Câmara Municipal do Porto que existe para atuar, que existe para intervir e não apenas para se vitimizar, como hoje em dia acontece nos destinos da Câmara Municipal do Porto. Eu candidato-me porque o Porto quer mais. O Porto quer mais habitação. Os preços da habitação do Porto são uma profunda loucura, são uma loucura absoluta. E a Câmara nada faz para resolver este problema. E nada faz porque quem lidera o município apenas acredita no mercado e não nas políticas públicas para corrigir um gravíssimo problema de acesso à habitação na cidade do Porto. Naquilo que é preciso fazer para corrigir o que está mal. Os preços da habitação no Porto subiram 20% no primeiro trimestre deste ano. Continuam a subir há anos. A criação de um programa de arrendamento acessível será a minha primeira prioridade, a minha segunda prioridade e a minha terceira prioridade. Nós temos que garantir que as classes médias podem voltar a viver no Porto. Nós temos que acreditar que aqueles que ganham os salários médios podem voltar a viver no Porto. A inoperância da Câmara Municipal perante a dimensão deste problema é gritante e o programa de arrendamento que apresentou, chamado Porto com Sentido, mais valia chamar-se mesmo Porto sem sentido, porque não tem qualquer tipo de adesão à realidade da cidade do Porto. Mas, neste momento, para que não fiquemos apenas pela crítica, eu apresento, neste caso concreto, algumas soluções que teremos em todas as áreas do programa que iremos apresentar. Entre muitas outras medidas, nós vamos fazer um plano para captar os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para a construção de nova habitação, financiada a 100% para as primeiras 26 mil casas que sejam inscritas no plano. Vamos captar edifícios e terrenos desocupados do Estado Central, da Defesa e da Segurança Social, mas também do município. Vamos mobilizar esses terrenos. Apoiaremos a reconversão de unidades de alojamento local em arrendamento residencial de longa duração.
Vamos estabelecer pontos com a Misericórdia e com outras instituições com vasto património na cidade para integrarem este património. Vamos condicionar ao arrendamento acessível uma percentagem dos fogos de licenciamento de novas construções na cidade do Porto. Vamos fomentar as cooperativas de habitação em regime de propriedade coletiva com direito de usufruto. Vamos fazer isto e muito mais porque há medidas, assim haja um presidente que as queira executar. Tudo isto permitirá disponibilizar inúmeras casas para arrendamento acessível e eu garanto mesmo, que o Porto vai ser uma cidade onde as classes médias vão poder voltar a viver. E eu candidato-me porque o Porto quer mais mobilidade. Hoje em dia perdem-se horas em deslocações diárias na cidade e é preciso intervir sobre os estrangulamentos na via de cintura interna e na circunvalação, em diálogo com os municípios à nossa volta, em diálogo com a IP, mas é preciso também resolver os erros crassos que a Câmara tem cometido em toda a cidade. Desde a fauna de pilaretes que abundam por toda a cidade sem qualquer lógica, até intervenções em que nem os autocarros conseguem circular nas faixas de rodagem, como é o caso da Avenida Montevideo e Brasil, ciclovias desligadas da realidade de uma rede de ciclovias por toda a cidade, alterações de sentidos de trânsito que não fazem qualquer sentido, como é o caso da Rua de Camões, intervenções na Avenida Fernão Magalhães, a segunda maior do Porto, feito sem ciclovias, sem estacionamento, sem diálogo com quem vive e com quem trabalha naquela zona. Nós precisamos de uma autarquia capaz de resolver estes e outros problemas ao nível da mobilidade, melhorando a vida diária dos portuenses e articulando estas decisões com as mobilidades suaves que corresponderão às deslocações do futuro. Em terceiro lugar, eu candidato-me porque o Porto quer mais segurança. Hoje em dia temos que encarar este problema de frente e o Partido Socialista e a Esquerda Democrática não têm que fugir a nenhum debate sobre a segurança. Nós não temos que deixar o debate sobre a segurança aos populistas de direita e de extrema-direita, porque eles têm soluções erradas para problemas que efetivamente existem. Nós hoje em dia temos zonas da cidade que são território sem lei e nós sabemos porquê. E nós sabemos que os poderes públicos têm de intervir nessa zona. Os erros que foram cometidos com o Aleixo levaram à expansão do tráfico de droga para várias zonas da cidade. E hoje vemos todos, se lá passarmos, o que se passa em várias zonas de Lordelo do Ouro, de Massarelos, mas também de Campanhã, de Ramalho e de outras zonas da cidade. E é preciso... E nós precisamos de políticas de saúde pública, precisamos de salas de consumo assistido que ajudem os toxicodependentes, e ainda bem que temos eleições autárquicas em setembro, porque a Câmara Municipal do Porto anunciou que em setembro inaugura a sala de consumo assistido. Se tivéssemos eleições autárquicas todos os meses, se calhar mais problemas se teriam resolvido na cidade até hoje. Mas nós, para além das salas de consumo assistido, que tardam, precisamos de tolerância zero contra o tráfico de droga que semeia a insegurança e que sequestra autenticamente vários moradores de bairros sociais da cidade do Porto. Nós temos de resolver este problema envolvendo os moradores e não estando contra os moradores, e a Câmara Municipal do Porto nada fez. Nós vamos resolver este problema. E eu candidato-me porque o Porto quer mais economia. A cidade do Porto, já aqui foi dito por outros antes de mim, a cidade do Porto já teve uma economia pujante, que infelizmente tem vindo a enfraquecer-se. E tem vindo a enfraquecer-se por várias razões, certamente não exclusivamente por causa da Câmara Municipal do Porto. Mas a Câmara Municipal do Porto tem vindo a ser incapaz de envolver parceiros da academia, de fomentar o empreendedorismo com verdadeiros polos tecnológicos, com o melhor que se faz na Universidade do Porto e no Instituto Politécnico do Porto. E hoje, por causa disso, temos um padrão de economia na cidade do Porto absolutamente intensivo, assente sobretudo no turismo, com salários baixos e com vínculos laborais mais precários. A pandemia veio expor completamente as fragilidades deste modelo. Só no final do ano passado estavam em processo de licenciamento na Câmara Municipal do Porto 84 novos hotéis. 84 novos hotéis que se somam a todos os outros que já existem na cidade, a maioria no centro histórico do Porto. Qualquer portuense entende que isto é excessivo e que prejudica o direito à cidade, incluindo o direito à habitação. O turismo é, para o Partido Socialista, um setor muito importante e muito relevante na nossa cidade, como aliás no país, que valorizamos e apoiamos.
e valorizamos, apoiamos, ao contrário da Câmara Municipal do Porto, que durante a pandemia foi uma das que no país menos apoiou o setor do comércio, da restauração e da hotelaria, quando eles mais precisavam de apoio municipal. E, portanto, nós não precisamos de entrar no debate absurdo se é a favor ou se é contra o turismo. Nós queremos equilíbrio em toda a cidade. Até porque nenhum turista vem ao Porto para ver outro turista, como nós não vamos a outras cidades ver turistas como nós. E, portanto, nós precisamos de qualificar a oferta turística do Porto e enquadrá-la, obviamente, em planos de expansão que sejam delineados, articulados, pensados e geridos pela Câmara Municipal do Porto, ao mesmo tempo que ela tem que trabalhar para diversificar a base da nossa economia local. E há muitas oportunidades para isso. A Câmara Municipal do Porto não a está a agarrar. Nós vamos ter a oportunidade nos próximos 7 anos, em média, investir o dobro do que tivemos desde que aderimos à União Europeia. E para isso nós precisamos de autarquias com uma visão clara da estratégia que querem seguir, do que querem para os seus territórios. Pelo que nós iremos criar uma equipa exclusivamente dedicada ao PRR para desenhar projetos que possam ser implementados, pensados e executados ao abrigo deste plano e puxar para o Porto os fundos que o Porto precisa. Mas mais ainda, caso, como espero, seja eleito Presidente da Câmara Municipal do Porto, iremos também criar uma agência de investimento para captar riqueza, empresas e postos de trabalho para a cidade do Porto, ultrapassando o verdadeiro inferno burocrático que qualquer investidor, e estão aqui vários certamente, sabe que enfrenta quando tem que lidar com qualquer processo na Câmara Municipal do Porto. Nós vamos criar uma agência de investimento e vamos ajudar quem quer investir na nossa cidade. E eu candidato-me porque o Porto tem de marcar encontro com o futuro. Durante os anos de governação do PS na Câmara Municipal do Porto, sob a liderança do nosso camarada Fernando Gomes, a nossa cidade foi capital da cultura. Nós fizemos o Parque da Cidade e o Parque Oriental, sob a responsabilidade do engenheiro Orlando Gaspar, que ali está, a quem cumprimento. O Porto passou a ser património mundial da humanidade. Arrancamos com o metro do Porto, que a nossa oposição, alguns deles ainda por aí andam, chamavam de metro de papel, pois o metro de papel hoje em dia transporta 60 milhões de pessoas por ano. Nós recuperamos o Rivoli, nós recuperamos o Coliseu, o Teatro do Campo Alegre, construímos a Casa da Música, construímos do Azeitar, o Freixo e Sobreiras, acabamos com as lixeiras concelhias, abrimos novas vias em toda a cidade, acabamos com 3.000 barracas na cidade, cobrimos o saneamento a 100%, construímos milhares de novas habitações. O que seria do Porto hoje sem isto? O que seria do Porto hoje sem isto? Seria uma cidade muito diferente e certamente muito pior. E o que todos os portuenses que nos estão a ouvir têm de refletir é o que é que foi feito ao longo dos últimos 20 anos e em especial dos últimos 8 que nos faça ter orgulho daqui a 20 quando olharmos para a cidade. E eu respondo, nada. Zero. Nenhum portuense consegue encontrar concretizações dignas desse nome porque elas não aconteceram, porque elas não foram pensadas, porque não temos tido autarcas com a ambição que o Porto merece e o Porto quer. Essas concretizações não existiram e todos os portuenses o sabem. E é por isso que o Porto tem de marcar encontro com o futuro, tem de marcar encontro com a ambição que os portuenses querem e merecem. E nós vamos fazer isso alavancando novas realizações do Porto futuro a partir do Porto presente. E falo-emos dando resposta ao maior desafio existencial das nossas vidas, as alterações climáticas. E vamos antecipar na cidade do Porto as metas de neutralidade carbónica em 10 anos face àquilo que foi estabelecido para a generalidade do país. E com isso vamos desenvolver um conjunto muito diversificado de investimentos na mobilidade, na sustentabilidade energética, na eficiência ambiental, que vão mudar a face da cidade e marcar encontro com o futuro. E eu candidato-me porque o Porto precisa de mais competências e de liderança metropolitana. A Câmara do Porto tem recusado sistematicamente competências. Competências que o Estado Central, que o Governo quer transferir para cá, para a nossa cidade, ao mesmo tempo que acusa o centralismo existente no Terreiro do Paço. Isto é completamente disfuncional.
mas o que me preocupa mesmo é que o centralismo que existe no país prejudica o país todo, mas a inação do Dr. Rui Moreira prejudica mesmo os portuenses que aqui vivem. E, portanto, eu quero mais competências em todas as áreas que nos queiram dar e vamos lutar por mais competências na Câmara Municipal do Porto. Mais competências significa mais autonomia para decidir os destinos da nossa cidade. E é importante haver um diálogo a partir dessas competências com os municípios à nossa volta, afastando um certo paroquialismo que temos visto por parte do município, um paroquialismo de quem se acha autossuficiente, um paroquialismo de quem se fecha sobre si próprio, de quem é incapaz de liderar soluções à escala da região, como é o caso da mobilidade, em que 70% das viaturas que passam diariamente pelo Porto não são de portuenses. Nós precisamos de um Porto que não pense pequeno, de um Porto que não se feche na arrogância, na pequenez, porque isso transforma-nos a todos mais pequenos, embora não necessariamente mais arrogantes. E o candidato, porque o Porto precisa de mais qualidade de vida. Nós precisamos ser uma cidade atrativa para todos, para quem vive na cidade. Nós queremos mais espaços verdes, mais parques infantis, mais circuitos de manutenção para os mais idosos. E queremos uma cidade que responda às necessidades dos jovens casais que queremos atrair com o nosso programa de arrendamento acessível. Por isso, eu comprometo-me com o lançamento de um programa municipal para reforçar a rede de creche e pré-escolar, envolvendo o Estado Central, envolvendo as IPSS e dando a todas as crianças do Porto uma vaga numa creche financiada pelo município do Porto. E eu candidato-me porque o Porto precisa de mais justiça social. O Porto é hoje uma cidade socialmente dividida e profundamente estratificada. A cidade postal, que gostam de anunciar muitas vezes lá fora, tem gente dentro, mora gente dentro da cidade postal e o Partido Socialista não se esquece dessas pessoas. E eu recuso-me a aceitar a visão de uma cidade elitista, de uma cidade que divide política e socialmente os seus cidadãos, porque o Porto sempre foi intergeracional, interclassista e assim tem de continuar, com uma área social por parte do município que responda às necessidades agravadas pela pandemia, mas também às necessidades de sempre, aquelas que não são tão visíveis por autarcas que vivem e sobrevivem nas suas bolhas de privilégio. O Partido Socialista vai investir na área social na cidade do Porto. E eu candidato-me por último, porque vivemos um tempo de perigosos populismos antipartidos e antissistema. A atual maioria municipal é perigosamente populista, sem nunca deixar de se enredar nas teias do que muitas vezes os partidos têm de pior. É uma maioria profundamente desnivelada à direita. E devemos aproveitar, aliás, esta ocasião para dar os parabéns ao líder do CDS, que conseguiu na cidade do Porto uma das maiores representações autárquicas do CDS a nível nacional. Mas também à Iniciativa Liberal, que candidata a uma junta o seu antigo candidato presidencial e tem cota assegurada em todas as listas lideradas pelo Dr. Rui Moreira. E já agora ao Chega, que conseguiu recrutar para candidato à Câmara um presidente de junta de Rui Moreira, que já se apresentou como candidato, sem que ninguém lhe tire a confiança política e continua a exercer o seu mandato. Tudo isto, e mais algumas coisas, não tem nada de independência. Tudo isto nem é bem uma lista. Isto é uma espécie de um bazar do pior que a direita tem. E deles, e desta lista, eu gostava de dizer com muita clareza que nós não recebemos nenhuma lição de independência, de seriedade, nem de compromisso fundamental com os interesses da cidade do Porto. Esses valores são defendidos na candidatura liderada pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Porto. Portanto, camaradas, eu candidato-me por tudo isto, por um Porto onde todos tenham lugar, por um Porto onde seja possível viver, por um Porto coeso e plural, por um Porto dinâmico, por um Porto com voz na região e no país, por um Porto que não se resigna ao lento declínio destes anos, por um Porto que quer tirar bilhete para se encontrar com o futuro. Mas nada disto se faz sem equipa.
Nós já conhecemos o nosso candidato à Assembleia Municipal do Porto, Alberto Martins. Nós já conhecemos os nossos candidatos às juntas de freguesia, os cabeças de lista às assembleias, e para a semana serão conhecidas todas as nossas listas. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar quem me acompanhará como número 2 à Câmara Municipal do Porto. Alguém que vai fortalecer o nosso projeto e que será uma extraordinária vereadora ao serviço do Porto. É uma personalidade destacada do Porto, uma cidadã do conhecimento, da ciência e da cultura, tem um percurso extraordinário em prol do Porto, já hoje nos dirigiu algumas palavras e é com muito gosto que eu anuncio que a Rosário Gamboa será a número 2 da nossa lista à Câmara Municipal do Porto. Camaradas, termino com uma grande mensagem de esperança, mobilização e entusiasmo. A sessão desta tarde demonstra que nós temos ideias, que nós temos equipa, que nós temos projeto e que nós, em nome do Partido Socialista, vamos à luta em nome desta antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. O Porto quer mais e nós vamos fazer. Muito obrigado a todos. Viva o Porto! Viva o Porto! Viva o Porto! Viva o Partido Socialista! PS!